Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a carteira administrada, tá? Ela é um serviço prestado por instituições financeiras ou gestores autorizados, no qual o cliente ele delega a gestão de seus recursos para que sejam aplicados de acordo com as suas necessidades e perfil de investimento. Então eu chego lá no banco com os meus recursos financeiros e eu entrego esses meus recursos para que os gerentes de conta lá da instituição financeira, aqueles que entendem de mercado, eles façam a gestão dos meus recursos. Eles vão administrar a minha carteira de investimento, tá? Então é diferente de um fundo de investimento. Em fundo de investimento são recursos de vários investidores que são reunidos, né? E aí a gente tem um gestor que vai lá definir onde esses ativos vão ser investidos. Na carteira administrada, então, os ativos eles permanecem segregados, pertencendo exclusivamente ao cliente. Tá? Eu tenho ali os meus recursos que são meus e eles não estão sendo colocados em uma comunhão de recursos, juntando com recursos de outras pessoas. Não, eu entrego ali, vamos supor que eu entreguei 10 milhões. Né? E é uma característica de que esse patrimônio ele seja um pouquinho maior, tá? Eu entreguei 10 milhões lá para a instituição financeira. Aí eu vou ter um gerente que ele vai administrar a minha carteira, tá? E são os meus ativos. Ele vai definir como vai aplicar aqui esses 10 milhões de reais. Diferente de um fundo de investimento, que daí eu colocaria em um fundo. E nesse fundo aqui eu tenho outros recursos de outras pessoas. E eles se juntam para formar aquele recurso maior. Tá? É um pouquinho diferente a lógica. A gestão aqui eu tenho dois tipos de gestão, tá? Eu tenho aquela que é discricionária e aquela que não é discricionária. A discricionária confere ao gestor o poder de tomar decisões sobre a alocação de ativos sem consultar o cliente previamente, né? Sempre dentro dos limites definidos no contrato. Então ele está lá com o meu patrimônio de 10 milhões. Se ele quiser colocar em uma debênture incentivada e colocar um outro percentual em ações, ele faz sem me perguntar, sem precisar da minha autorização, se isso foi definido no contrato e se trata aqui, se está dentro da minha política de investimento e está dentro aqui da gestão discricionária. Ele não precisa me consultar. E na não discricionária, ele tem que obter a autorização do cliente para cada operação. É um pouquinho mais burocrático, mas talvez o cliente ele se sinta mais seguro de ter que dar aquela autorização para o gestor fazer as operações, tá? A tributação nas carteiras administradas não é algo uniforme a todos os ativos, já que cada ativo da carteira atende a uma regra específica. Assim é provável, ou melhor, assim é possível montar uma carteira totalmente isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Eu entreguei 10 milhões lá para que a instituição financeira faça a gestão. Se ela colocar 10 milhões aqui, não seria o melhor cenário, né? Mas se colocar os 10 milhões em poupança, eu não vou ter imposto de renda. Né? Diferente de um fundo de investimento. Se o fundo de investimento ele vai lá e ele coloca tudo em poupança, por exemplo, eu ainda vou ter a tributação de fundo de investimento. Diferente daqui. Aqui eu não tenho a tributação de fundo de investimento de curto ou longo prazo, tá? Ou de ações, ou fundos incentivados de infraestrutura, que vão investir ali em debêntures incentivadas. Eu não tenho a tributação de um fundo. O que eu tenho é a tributação do ativo em si, tá? Então, se eu colocar em poupança, eu não vou ter tributação. Agora, se eu dividir, desses 10 milhões aqui, eu coloquei 5 milhões em poupança e coloquei 5 milhões em ações. Aí como é que vai funcionar, teria características aqui de um fundo multimercado, por exemplo. Mas não é um fundo, esse é o ponto. Dos 5 milhões, eu não vou ter tributação. E dos 5 milhões de ações, aí eu vou ter a tributação de ações. Então, cada ativo que está dentro da carteira administrada, ele determina qual que vai ser a tributação. Igual se eu fosse pegar o meu dinheiro e investisse. A diferença é que aqui eu tenho uma gestão profissional
que cuida da minha carteira.